instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Tudo que ele ensinou foi amar, amar, amar e amar. Tudo que ele viveu. Olá, querido povo de Deus que acompanha a Rede Católica da Igreja de todo o Brasil. Hoje eu tenho a alegria de estar no Rio de Janeiro e, de modo muito particular, estar fazendo padre em missão na igreja de Santana, na igreja de nossa avó de Jesus Cristo. Uma igreja acolhedora demais. E devemos isso a Santana, mas devemos isso a um amigo que se fez na estrada, que é Monsenhor José Laudares de Ávila. É um prazer e obrigado por nos receber, Monsenhor. Prazer é todo meu e obrigado pela sua presença aqui hoje. Monsenhor Laudares, nós nos conhecemos no ano de 2011. Nós estivemos aqui e a partir dali foi algo permanente, constante e sempre um acolhimento muito grande. Monsenhor José Laudares, essa igreja, ela é conhecida Igreja de Santana e ela está completando o jubileu, não é? Sim, a Igreja de Santana como paróquia, ela foi instituída no ano de 1814, numa antiga capela que existia onde hoje é a Estrada de Ferro Central do Brasil, naquele tempo. Hoje é a Central, aquele prédio onde está o relógio. Ali era justamente o local onde estava a antiga Igreja de Santana. Mas em 1834, por um decreto do imperador, ela foi transferida para este local, onde existia uma velha cadeia, que foi transformada neste templo tão bonito que é hoje. As paredes laterais da igreja são as mesmas da cadeia antiga. Gente, atenção, olha que coisa linda. A história de Santana, no Rio de Janeiro, eu diria, não sei se eu uso a palavra, é muito polêmica, porque houve construções, aí teve manifestações da devoção de Santana nos dominicanos, aí foi para uma capela e de repente ela vem para cá e as paredes, Monsenhor Laudares está dizendo, que são as paredes do antigo presídio, de uma cadeia. De uma cadeia. Algo impressionante. E, Monsenhor, Santana é de grande devoção popular, porque é avó de Jesus Cristo. E depois, essa igreja, que contém 6 lindos altares laterais, né? Sim. 6 lindos altares, e o altar-mor também foi declarada como igreja de adoração perpétua do Santíssimo Sacramento. Como se deu isso? Justamente foi no ano de 1926, né, quando Dom Sebastião Leme, que ainda... Cardeal Leme, né? Isso. E parece-me que ele está enterrado aqui. Está bem na frente do altar. Olha, gente, depois... Podemos depois ir lá mostrar, porque foi um desejo dele. Desejo dele. Desejo dele ser enterrado sob a proteção de Jesus exposto, não é? Coisa linda. Pois bem, Dom Leme, ainda como arcebispo coadjutor do cardeal Arcoverde, sim, no ano de 1926, ele, depois de uma preparação de quase 2 anos, ele fez um congresso eucarístico no ano de 1924, preparando a adoração perpétua no Rio de Janeiro, porque ele, estando em Roma, ele conheceu a adoração perpétua que existia na pequena igreja de São Cláudio, na Piazza San Silvestro, e ali estava a congregação do Santíssimo Sacramento,
que tem como carisma na igreja esta devoção da adoração dia e noite diante de Nosso Senhor. Ele se entusiasmou por esta ideia, porque ele mais tarde foi chamado justamente o bispo da Eucaristia. Olha, toda a sua vida foi centralizada no mistério da Eucaristia. maravilha. Então, voltando ao Rio, ele convocou a sociedade aqui do Rio de Janeiro e resolveu também que o Rio de Janeiro tivesse um santuário de adoração. E assim ele convidou os padres da Congregação do Santíssimo Sacramento e no dia 3 de maio de 1926, ele colocou o Santíssimo Sacramento aqui no altar-mor da Igreja de Santana, onde permanece até hoje. Portanto, são muitos anos de adoração. 90 anos. 90 anos de adoração perpétua a Jesus Cristo. Que maravilha. Bom, agora eu queria, falamos de modo geral da história, depois nós vamos a algumas particularidades da igreja. Pois não. Eu queria saber um pouquinho do Monsenhor José Laudares de Ávila. O senhor é natural de onde? Eu sou mineiro. Mineiro. Do sul de Minas, diocese de Campanha. Olha, Minha pequena cidade natal se chama Guapé, certo. mas não é mais a cidade natal, é a água natal. Porque onde eu nasci, a igreja que eu fui batizado, ficou submersa no Lago de Furnas, né, a grande represa hidrelétrica que foi construída lá nos anos 60. Mas a cidade continua, foi reconstruída na parte mais alta, né? E até hoje está lá. E eu gosto muito de ir de vez em quando visitar a família, Claro. está lá os irmãos, sobrinhos, né? Mas com 11 anos de idade, eu já fui para a congregação do Santíssimo Sacramento. Que coisa linda, gente. Né? Então deixei Guapé muito cedo, Uma vocação que foi colhida logo na primeira infância. primeira infância. Terminei o estudo elementar, né? Naquele tempo se chamava o primário, e já fui para o seminário. E ali foi passando os anos, eu me tornei irmão religioso sacramentino durante 25 anos. Puxa. Né? E depois os padres me disseram, por que você não se ordena padre? Então, no ano de 1990, eu resolvi então assumir também o ministério sacerdotal e estou aqui no Rio de Janeiro servindo a Arquidiocese e aqui particularmente o Santuário da Adoração como pároco e reitor do Há santuário. quanto tempo o senhor está como pároco reitor aqui no Santuário Nacional? Como reitor, 23 anos. Como pároco, 11 anos. Louvado seja Deus, uma vida na presença de Jesus Eucarístico. Nesses tantos anos, eu passo por aqui desde 2011, muitos padres passaram por aqui, o senhor me parece um homem muito dedicado, porque muitos vieram a falecer aqui, então muitos também vêm aqui para tratamento, não é? Sim. Mas do ponto de vista da espiritualidade, como que funciona a dinâmica para manter 24 horas a adoração perpétua? Bem, nós temos as duas grandes associações que nós chamamos de Guarda de Honra do Santíssimo Sacramento, que é de senhoras e homens jovens que fazem a adoração durante o dia, das 6 da manhã até as 21 horas, que a igreja fica aberta. E temos a adoração noturna, que é... Noturna, então é 24 horas. Olha, gente, impressionante. Especialmente para os homens, né? Somente homens. Então eles chegam aqui todas as noites por volta das 20, 21 horas. Nós temos um salão de acolhimento. Depois eles ali se preparam, tem um cafezinho e às 22 horas, depois da oração da noite, começa o turno da adoração. Eles são divididos em 7 grupos, cada grupo 1 hora de adoração. E assim, uma vez por mês, eles deixam a família, vêm aqui, fazem a sua adoração
e vai repousar depois ou antes da adoração. Então, a minha pergunta é, são pessoas que voluntariamente se dispõem a vir, como que é divulgado? Eles... Sim, nós temos um trabalho que é, o meu trabalho é justamente este, de coordenar, né, toda a obra da adoração perpétua, seja diurna como noturna. E nós temos um lema que se diz o seguinte: adorar e fazer adorar. Então, eu venho adorar Nosso Senhor, eu me encontro aqui, uma grande alegria, né? Sinto que o carisma da Eucaristia preenche a minha vida, eu vou trazer um outro irmão ou uma outra irmã para partilhar comigo e fazer parte desta nossa família sacramentina, que é a adoração. Monsenhor Laudares, e como manter tudo isso? Porque é um desafio, o senhor disse, lava-se roupa, se dá alimentação, é uma estrutura bastante significativa. Olha, nós mantemos com a ajuda de cada um, que oferece o que pode, e a graça de Deus, a providência de Deus. Que maravilha. O senhor tem algum fato, deve ser muito, 20 e poucos anos, meu Deus, mas algum, não precisa ser o mais importante, mas algum que lhe ocorre agora de uma experiência de alguém que veio, que contou para o senhor, seja homem ou mulher, uma experiência com Jesus Eucarístico? Olha, seriam vários, né? Que já ocorreram. Mas, por exemplo, eu tenho vários adoradores, porque cada adorador tem a sua carteirinha, né, de identidade de adorador, até mesmo porque pernoitam aqui. Claro, precisa uma identificação e uma segurança, né? Uma segurança também. Então, num assalto num ônibus aqui no Rio de Janeiro, o assaltante chegou, o adorador, ele mostrou, olha, eu sou adorador, mostrou a carteirinha, ele falou, então desculpa, e não fez o assalto. Amém, olha, para você ver como o bem ecoa também, né? É um pouco cômico, mas... Não, mas é verdade. São fatos que já aconteceram, outros... Não tem aquela frase que diz, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos? O ladrão se dobrou diante de alguém que está para adorar Jesus. A medalha, né? Porque eles têm uma medalha do Santíssimo com a carteirinha. Eu sou adorador noturno, olhou, então tá bom, desculpa. Você ia contar um outro fato, por favor. Outro fato também, assim, de graças, né, alcançadas, senhoras que tiveram problemas de saúde, com filhos e tudo, vêm aqui. E o padre, 25 anos, o senhor se sente realizado nesse trabalho de organizar e favorecer essa adoração a Jesus? Muito. Eu não saberia fazer outro trabalho que não fosse centralizado na Eucaristia. É a minha vocação. Viver e adorar. Eu queria fazer uma pergunta. Nós estamos aqui menos do que gostaríamos, mas o senhor vê a importância dessa aproximação da obra Evangelizar? Nós estamos agora com a RCI, Canal 14. A presença da obra Evangelizar aqui no santuário tem ajudado? Muito. Olha, desde que eu recebia a comunicação que você viria no dia de São Sebastião. Olha. Tanto que eu respondi o e-mail dizendo, foi o presente que São Sebastião doou para Santana, a sua vinda aqui hoje. E a partir da confirmação, eu comecei a anunciar. Todos os dias são vários telefonemas para saber, e a alegria que o povo sente, né? E de saber que você né, vem aqui para adorar Nosso Senhor. Porque eles perguntam, vai ter o quê? Ele vem aqui pela adoração. Verdade. Não há outra... Vem celebrar e adorar o Santíssimo, porque aqui é o santuário. E essa sua vinda hoje, ela está dentro do nosso programa de comemoração dos 90 anos da adoração perpétua. Não é só nós aqui, mas é o Brasil inteiro que está sabendo disso. É verdade, eu tenho procurado divulgar, falar para as pessoas, divulgar que no Rio de Janeiro
se a pessoa sente seu coração desejoso de Deus, tem uma igreja onde Jesus está sempre exposto para receber. E venho com muito carinho trazendo toda a obra Evangelizar e agradeço muito a forma com que o Senhor nos acolhe, com afeto, com carinho, abrindo sem qualquer ciúme, inveja. A gente passou, não existe isso, né? Não, absolutamente. É sempre um carinho muito grande. Bom, eu volto a lembrar, não sai daí, nós estamos com Padre em Missão aqui na Igreja de Santana, 90 anos, coração do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a atenção que, andando por aqui, certa vez o Monsenhor me contou, você sabia que tem os restos mortais de uma santa? Eu confesso que nós estávamos paramentados e eu passei. Mas depois eu fiquei pensando, existe uma santa. Foi quando o senhor disse Persiliana. Minha mãe chamava-se Persília, por isso me gravou o nome, Persiliana. A história de Santa Persiliana é muito interessante. É do ano 360, mais ou menos, quando o imperador Juliano foi um grande crápula com os cristãos. Ele realmente fazia questão de dar pão e circo, e principalmente o circo com o sangue dos cristãos. E em Roma havia o fato de que eram mortos e deixados para os abutres. E a mãe dela chamava-se? Priscila. Priscila. E ela e a mãe, uma menina de uns 16, quantos anos ela tinha? 13 anos. 13 anos. Ela ia com a mãe recolher os corpos e dar devida sepultura, quando ela foi pega. E os algozes fizeram horrores. E ela nunca reclamou. Ela acabou sendo decapitada e fez-se uma poça de sangue. Essa é a história que se tem várias histórias, mas essa é a mais oficial da igreja, Santa Persiliana. Eu contei história, mas agora, como que chegou no Rio de Janeiro? Essa parte, não, vou deixar para o nosso anfitrião, Monsenhor Laudares. Pois bem, então, como você disse, ela foi martirizada e ali no Quartiere Nomentano, exato, tem as Tiburcina, catacumbas de Priscila, que é indo para Tiburtina. Tiburtina. Então, ela foi sepultada ali. E então, mais tarde, alguns séculos depois, junto da sua túmula, eles colocaram aquele sangue que você falou, que ficou empoçado no chão, e sepultaram. Daquela terra do martírio, eles colocaram num vasinho. Sim. E os ossos que recolheram e recompuseram o corpo da santa, essa jovem adolescente de 13 anos, e ficou lá em Roma, no Vaticano. E o Papa Gregório XIII ofereceu essa urna com os restos mortais, os ossos e a imagem para o imperador Dom Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E essa imagem chegou de navio no Cais do Porto, aí na Praça Mauá. E nesse tempo a Igreja de Santana era onde hoje é a Central do Brasil. Então eles fizeram uma grande procissão de entronização desta imagem como uma relíquia que o imperador ofereceu para a Igreja de Santana. Monsenhor Laudares, só dizendo, gente, foi tão grande e tão pomposa que até Dom Pedro II e a Rainha Teresa Cristina estiveram no cortejo. No cortejo, trazendo o translado. E aí, depois ela veio para cá. Quando transferiu a igreja para cá, ela veio e está conosco até hoje. E as pessoas não sabem muito dessa devoção, né? Não é muito... Mas quando a invocamos, podemos pedir... E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente pede, não que os santos têm número ou senha, mas eu nunca esqueço de um sacerdote idoso. Ele dizia, isso aqui é uma graça, peça para um santo que o povo invoca pouco.
Eu falei, por quê? O senhor, padre, inclusive é bispo emérito, porque ele vai dar mais atento. Muito boa, não sabia. Bom, Persiliana, ela aqui, mas o pessoal vai ao altar. Nós vamos visitar o altar de Santa Persiliana. Tem o costume, de vez em quando, algumas pessoas vêm, pedem para visitar. Sim. Eu gostaria agora do Padre em Missão de nós darmos uma caminhada e mostrarmos um pouco do dormitório, um pouco, se o senhor me permite, da histórica casa, que eu acho linda particularmente, móveis antigos, da casa dos padres sacramentinos. Podemos? E depois irmos conhecer uma linda imagem de Santana e aonde está o cardeal, aonde está Santa Persiliana. Claro, o grande auge de tudo isso é você se dar conta desse lindo templo eucarístico. É um templo eucarístico, né? Tanto que a paróquia é Santana e o santuário é dedicado a Corde Iesu Eucarístico Dicatum. Repita, por favor, em latim, que nós vamos colocar em GC aqui, bem grande, vai. Corde Iesu Eucarístico Dicatum. Tradutere, prego. É dedicado ao coração eucarístico de Jesus. O senhor leva a gente, mas só para nós, vai ser aqui só para mim e para você, para mostrar de perto aquele ostensório que ele remete a um fato muito importante, não é? Daqui a pouco. Fique aí, acompanhe Padre em Missão. Minha morte, o perigo. Nós estamos agora fazendo um reconhecimento da Igreja de Santana. Nós estamos na casa paroquial e quantos anos tem essa casa? Tem a idade da adoração, 90 anos. Foi em 1927. Você vai ver que são coisas preciosíssimas. Dentre elas, nós temos aqui essa imagem lindíssima, né? É de Santana sentada. Sentada, exatamente. Você está vendo? Ela remete o que Santana fez. Ela foi exatamente aquela que instruiu Nossa Senhora, né? Por isso a gente fala casa da avó. É isso. Então que todas as avós sejam como Santana a educar seus filhos. Santana, rogai por nós. Bom, gente, chegamos aqui. Olha, o Coroinha até ficou alegre, deu um sorriso, o cinegrafista. Mas isso é para depois, gente. Olha como nós somos bem acolhidos. O Monsenhor Laudares, ele não só acolhe a alma, como acolhe também o estômago. Vamos lá. Mas depois, gente, depois. Aqui nós estamos no queijeiro. Desculpa que está meio bagunçado aqui. Não, gente. Essa manhã foi. Escritório do Monsenhor. Aqui o senhor dá atendimento, né? É. Olha quantos cálices. Esse é o patrimônio da igreja. O patrimônio? O que passou por aqui, né? Cálices. São coisas antigas. Olha esse aqui, por exemplo. Posso abrir? Pode. Pode falar, Monsenhor, por favor. Esse cálice aqui, olha, ele tem a data, aqui ó, 1898. 1898, gente, olha que relíquia. Era da outra igreja de Santana. Tá certo. Aqui tocaram... Tem também a âmbula que acompanha, mesmo essa aqui. Esta aqui, dá licença. O mesmo desenho. Olha que lindo. Realmente é um patrimônio. E, gente, não se iluda. Isso não tem valor, as pessoas pensam que tem valor econômico. Não adianta roubar a igreja. Isso aqui é um valor histórico, é um valor... E sagrado, sagrado, né? Por favor. É objeto de culto, né? E às vezes as pessoas veem esses... Eu digo isso porque vê os dourados e eles... Olha a delicadeza disso. Olha, isso veio da Itália. É uma renda, né? E com pedras. Muito bonito. Muito bonito. Muito obrigado por nos mostrar. Gente, a igreja, ela é rica, sim, de história, de espiritualidade e de
santidade. Essa é a maior riqueza que nós temos. Então agora nós vamos, Monsenhor, aonde? A Santa Persiliana. Santa Persiliana. E a Senhora Santana. E a Senhora Santana, claro. Chegamos na sacristia e nós vamos aonde é, Monsenhor? Antes de se tornar santuário da adoração, essas 3 imagens estavam lá. A Senhora Santana, São Joaquim e São José. Chegamos no que parece, é uma capela lateral. Sim. E o senhor dizia que essas imagens, elas, antes de estarem aqui... Elas estavam na matriz, né? E a Senhora Santana, São Joaquim e São José, Exato. que compunham o altar-mor. Com a chegada da adoração, então, e o Congresso Eucarístico Internacional de 1955, foi feito então aquele grande ostensório que está lá. Que nós vamos ver depois. Vamos ver depois. Então, para colocar o ostensório, então se tirou as imagens e construiu esta capela para ser a capela paroquial da Senhora Santana. Ah, entendo. E Então, lá ficou o santuário de adoração. Nacional Eucarístico e aqui ficou a capela paroquial. Olha aqui. A imagem. Essas imagens são italianas, vieram de Pádua, são de madeira maciço, né? Esculpidos, todas 3, né? Com a menina, né? A senhora. Nossa Senhora sob os cuidados de Santana. São Joaquim, eu nunca tinha visto, olha que interessante, ele está com um cesto, com um pombo. Ah, É a apresentação. Né? Apresentação, é verdade. E São José, trabalhador com o machado. Olha, com o machado, gente, é raro ver uma imagem assim, é raro ver. Geralmente São José está com lírio. Não, ele está com lírio, mas está com machado, os 2 lados interessantes. Muito obrigado por nos mostrar. E agora nós temos a curiosidade, gente, não terminou não. Você já vai sair, vai mudar de canal? Que é isso, a Rede Católica da Igreja, um presente para você. Vamos lá, Padre Missão, Rio de Janeiro, Igreja Santana. Ausências. Ah, o senhor está aqui, Monsenhor, chegou antes. Então aqui nós estamos... aqui tem aquele resumo mais ou menos que a gente falou, né? Nesta urna repousam, sobre o colchão de seda, bordadas relíquias de Santa Persiliana. Prisciliana. Tá certo. Alguns dizem pé, outros pris. E aqui estão os restos que foram trazidos, aí foi colocada uma capa de cera, evidentemente. Um martírio. Olha que interessante, gente. Lembra que foi contado que ela foi decapitada e o sangue dela se misturou à terra e lá está o vaso. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Santa Persiliana nos ajude nessa obra evangelizar é preciso, e quero fazer uma prece por todos os associados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Persiliana, rogai por nós. Amém. Gente, eu acredito, eu quero só destacar São José, a imagem, porque ele está com o lírio da vitória, não é? Da pureza, da né? pureza e da vitória, e com um instrumento de trabalho. Não te faz lembrar alguma coisa? São José providenciai, São José providenciai. Bom, agora, só para você entender, a igreja está repleta, você vai ver imagens. O túmulo do cardeal Leme está na base. Não seria conveniente a gente entrar agora. E também o ostensório, que nós vamos comentar e você vai vendo em imagens, mas nós não temos como subir agora. Acho que você entende
que atrapalharia a celebração. Esse ostensório, ele é enorme, né? Sim. Ele tem 2,60 metros. Gente, 2,60 metros é um padre Reginaldo e meio. E pesa 200, não, ele tem 2,40 metros e pesa 260 quilos. Misericórdia, como que não tem como mexer com ela? São 8 pessoas para removê-lo. E a que remonta e por que foi feito esse ostensório? Esse ostensório tem a participação do Brasil de norte ao sul. Foi a grande campanha do bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara, auxiliar do cardeal Dom Jaime Câmara, a gente para esquece dessas o Congresso coisas. Eucarístico Internacional, 36º Congresso Eucarístico Internacional, que realizou aqui no Rio de Janeiro em julho de 1955. Certo. Nós, o ano passado, celebramos 60 anos do Congresso. E como que foi do norte a sul? Ele, como o Dom Helder Câmara, dispensa a apresentação, gente. Mas ele fez uma campanha que as pessoas doassem joias. Então, brincos, colares, anéis, relógios. E o Brasil inteiro doou e o resultado deu este tamanho de ostensório. É preciso fé, é preciso paz, é preciso todo amor que a humanidade é capaz. Gente, e para terminar, eu não quero dizer nada não. Serão as imagens daquela que é a razão da nossa vinda, a adoração a Jesus Eucarístico. Tudo para Jesus, para Ele a glória, a eternidade. Amém. Que as imagens da adoração toquem o nosso coração e que sejamos de fato adoradores perpétuos de Jesus, aqui e na eternidade. Vale a pena evangelizar, é preciso.